A palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, versículo 10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma das maiores promessas que encontramos na Escritura Sagrada. É uma declaração direta do coração de Deus para os seus filhos. É um convite para deixar de lado o medo, para abandonar a ansiedade, para soltar as preocupações, porque o Senhor se apresenta como aquele que está ao nosso lado fortalece, aquele que ajuda, sustenta. Quando Deus diz não temas, Ele não está apenas lançando uma frase de efeito, Ele está nos lembrando de uma verdade eterna. O medo é natural ao ser humano. Dest equada, a humanidade experimenta o temor, a insegurança, a dúvida. O medo tem o poder de paralisar, de impedir avanços, de roubar sonhos, de sufocar a fé, mas Deus, conhecendo a nossa fragilidade, nos dá uma ordem revestida de promessa: não temas, porque eu sou contigo. Ele não apenas diz não tenha medo, mas apresenta o motivo, a sua presença constante, fiel e poderosa. Quantas vezes na palavra de Deus encontramos essa expressão, não temas? Ela aparece em momentos decisivos da história do povo de Deus, quando Abraão foi chamado para sair da sua terra e da casa de seus pais. Deus disse: não temas, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Quando Josué assumiu a liderança do povo, diante do desafio de conquistar a terra prometida, Deus disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Guidou, escondido no lagar, foi chamado para libertar Israel, Deus disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Essa palavra se repete porque o coração humano tende a se encher de medo. Mas o Senhor repete, porque sabe que precisamos ouvir, acreditar e confiar. O medo pode nos fazer recuar, mas a fé nos faz avançar. O medo pode nos prender, mas a fé nos liberta. O medo pode nos fazer esquecer quem Deus é, mas a fé nos lembra da sua grandeza. Talvez você esteja hoje enfrentando situações que geram medo. Pode ser um diagnóstico médico que abalou a sua fé. Pode ser uma dívida que você não sabe como pagar. Pode ser uma crise familiar que parece sem solução. Pode ser uma decisão importante que precisa tomar e você não tem segurança sobre o que fazer. E no meio dessas situações, o medo se levanta como um gigante, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não tem saída. Mas a voz de Deus se levanta acima de todas as vozes e declara: não temas, porque eu sou contigo. Olhe para a palavra de Deus e veja os exemplos de homens e mulheres que venceram o medo porque creram nessa promessa. Josué, diante das muralhas de Jericó, podia ter se intimidado. As muralhas eram grandes, imponentes, intransponíveis aos olhos humanos. Mas Deus havia dito: não temas. E Josué obedeceu à direção do Senhor. Marchou em volta da cidade, tocou as trombetas, e as muralhas caíram por terra. O medo poderia ter impedido a vitória, mas a fé derrubou o impossível. Davi, ainda jovem, enfrentou Golias. Todos estavam com medo. O exército de Israel tremia diante do gigante. Mas Davi declarou: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não temeu, porque sabia que Deus estava com ele. E o mesmo Deus que estava com Davi está com você. O mesmo Deus que deu vitória a Davi diante de Golias é o Deus que te dará vitória diante dos gigantes da sua vida. Daniel foi lançado na cova dos leões. Qualquer pessoa diante de feras famintas sentiria medo. Mas Daniel confiou no Senhor. Ele sabia que Deus estava com ele. E o Senhor fechou a boca dos leões. Deus mostrou que quando Ele está presente, não há motivo para temer. Ele é o Deus que guarda, que protege, que livra. Os discípulos estavam no barco quando uma grande tempestade se levantou. As ondas eram altas, o vento era forte, o barco estava prestes a afundar, o medo tomou conta deles. Mas Jesus se levantou e disse: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E com uma palavra, Ele acalmou o vento e o mar. O medo dá lugar à fé quando reconhecemos quem está conosco no barco. Jesus está no barco da sua vida. Ele está presente no meio da tempestade. Ele tem poder para acalmar o vento, para repreender as ondas, para trazer paz ao seu coração. O medo é real, mas a presença de Deus é maior. O medo pode até bater a porta, mas você não precisa deixá-lo entrar. O medo pode tentar te dominar, mas a fé em Deus vai te sustentar. Quando Deus diz não temas, Ele está nos lembrando de que não estamos sozinhos. Ele diz: eu sou contigo. Essa é a chave. A presença de Deus é o antídoto para o medo. E veja que Ele acrescenta:
eu te fortaleço. Isso significa que quando as suas forças se acabam, Ele renova as suas forças. Quando você não consegue mais, Ele te capacita. Quando você está cansado, Ele te levanta. Eu te ajudo. O Senhor é aquele que estende a mão e te ergue. Ele é aquele que luta por você. Ele é aquele que não te abandona no meio da batalha. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso quer dizer que Ele não apenas te fortalece e te ajuda, mas Ele te mantém de pé. Ele garante a tua vitória. Ele te sustenta quando você pensa que vai cair. Muitas pessoas hoje vivem dominadas pelo medo. Medo do futuro. Medo da violência, medo da escassez, medo da solidão-morte. Mas o Senhor está dizendo, não temas. A tua vida não está nas mãos do acaso. A tua vida está nas mãos de Deus. O teu futuro não está perdido. O teu futuro está nas mãos daquele que te criou. Não permita que o medo dite os rumos da sua vida. Permita que a fé em Deus te conduza. Receba essa palavra hoje como um bálsamo para a tua alma. Se o inimigo tem tentado te aprisionar no medo, se levante em fé. Declare, eu não temo, porque Deus está comigo. Declare sobre a sua casa, declare sobre a sua saúde, declare sobre o seu trabalho, porque a tua declaração de fé abre caminho para a manifestação do poder de Deus. E assim como aconteceu com Josué, com Davi, com Daniel, com os discípulos, o Senhor vai mostrar que Ele é maior do que qualquer medo. Ele vai derrubar muralhas, vai derrotar gigantes, vai fechar a boca de leões, vai acalmar tempestades. O Deus que disse não temas, é o mesmo que vai agir na sua vida hoje. Que essa palavra encha o teu coração de esperança. Que você saia desse momento lembrando, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te sustenta. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E lembrem-se, Ele está entre nós.